Eu quero falar com você hoje, eu quero ser bem objetivo, eu quero falar com você a respeito de plantio e colheita. Diga comigo, plantio e colheita. Eu quero falar das realidades em que você e eu precisamos perseverar em meio aos plantios que nós temos. Queridos, é assim, a maioria de nós plantamos coisas todos os dias. Ao levantar, você já inicia plantando algo. São expectativas, são sonhos, são os projetos que você às vezes carrega, são palavras que você libera, são destinos que você dá. Nós plantamos coisas todos os dias. Existem alguns plantios que eles são corriqueiros mesmo, cotidianos, são coisas que você faz, já está no piloto automático, e por estar no piloto automático, às vezes você nem percebe. Mas existem algumas coisas que elas são melhores projetadas. Então, quando você planta umas dessas coisas melhor projetadas na sua vida, você vai ter um cuidado maior. Por quê? Porque nós temos algo que chamamos de prioridade. Diga comigo, prioridade. Prioridade é algo que você sempre está analisando, avaliando, sempre está considerando, porque são prioridades. Quando nós plantamos questões de prioridade na vida, nós passamos a viver por essas prioridades. Quando nós não temos as prioridades muito bem definidas, nós fazemos muitas semeaduras, mas elas, às vezes, germinam, nem percebemos, outras vezes, elas nem germinam, também não percebemos. Mas as prioridades, elas são, assim, fundamentais no processo de uma colheita. Então, se você fizer uma reflexão da sua vida, você vai ver o que você está colhendo hoje. O que você está colhendo hoje? Eu não consigo avaliar. Eu não sei onde você está, eu não sei qual estação você está vivendo. Eu não sei o que você plantou no passado, que de fato houve uma responsabilidade sua nesse processo, e o que você está carregando desse plantio. Porque também nós temos colheitas que não fomos nós que plantamos, ok? Porque a chuva ela vem para o justo e para o injusto, e tem coisas que foram plantadas, fomos envolvidos nesses plantios e também colhemos. Recentemente, agora, eu fiz a cerimônia de um casamento, um matrimônio de um casal, e eu estava falando a respeito disso mesmo, que quando nós casamos com a pessoa, nós casamos com a história dela. Quando casamos com a história de alguém, nós, então, temos uma colheita de coisas que não semeamos, mas herdamos pela responsabilidade da aliança do compromisso. Mas existem coisas que são responsabilidades nossas. E essas responsabilidades de plantio e colheita nossa, elas precisam ser observadas. Por quê? Porque eu quero falar dessas colheitas e desses plantios numa perspectiva espiritual com você. Ao longo dos anos, caminhando com Jesus, eu tenho visto, e eu vou falar sobre homens mesmo, eu tenho visto muitos homens, porque na minha percepção, fazendo uma metáfora com o Antigo Testamento, nós somos sacerdotes da nossa casa. Existe uma responsabilidade sobre os nossos ombros dada por Deus. Essa responsabilidade nos foi dada no Jardim do Éden, antes de todas as coisas acontecerem de errado. Quando Deus coloca Adão no Éden, Deus faz para ele uma adjutora, uma auxiliadora, e Deus dá uma ordem para esse garoto. Deus fala: Adão, meu filho, você precisa prestar atenção em algumas coisas. E Deus vai falar a respeito dele ser um provedor, um protetor, dele ser um cuidador, dele ser alguém que pudesse, de fato, centralizar o presente que ele havia recebido de Deus, que era a mulher, centralizar todas as coisas de Deus nesse relacionamento. Mas Adão teve problema, nós temos problemas. Quantos acreditam que tem problemas? Nós temos problemas. E vamos errando no processo. Então eu quero falar um pouquinho dessa semeadura aí espiritual. Por quê? Porque ao longo dos anos, olhando para sacerdotes, eu vou usar essa palavra só de maneira figurada, olhando para sacerdotes, ou seja, os responsáveis do lar, o homem da casa, eu tenho percebido que muitos homens, eles estão abortando em meio aos processos do plantio, abortando aquilo que Deus tem, e depois eles não colhem, porque eles não são perseverantes até o fim. Tem coisas que você e eu começamos a semear, queridos, e nós queremos que Deus resolva as coisas em uma semana, se nós causamos estragos em 20 anos. Foram 20 anos errando. Mas agora, porque nós nos posicionamos, nós fazemos conta. A gente sabe o dia e a hora que a gente parou com aquele erro.
Você sabe o dia, a hora que você parou com isso, com aquilo, o dia, a hora que... Porque daí você faz contas. Não, já fazem 122 dias, 3 horas e 40 minutos. E até agora ela não... fazem 120 dias, 3 horas e 40 minutos, e até agora ela ainda não respondeu ao posicionamento de plantio que você está tendo, porque ela ficou 25 anos sofrendo na sua mão com aquele erro. 25 anos! Mas agora você tem 120 dias que você se posicionou, e aí você, por não ver uma resposta em 120 dias, sabe o que você faz? Você abandona a lavoura, você sai da posição, depois não colhe. Aí você vai começar um outro plantio, porque na sua cabeça de homem desesperado, que é, imediatista, que é, na sua cabeça você vai montar uma nova estratégia. E na sua nova estratégia, aí vai mais 100 e não sei quantos dias, e não dá resultado de novo, porque as suas estratégias, a maioria das vezes, são deixadas em meio ao caminho. Você não consegue entender muitas vezes, como homem que é, que existem coisas que não está no seu tempo, está no tempo de Deus, e enquanto Deus não trouxer resultado de colheita, você precisa ficar firme, cuidando do solo, cuidando da plantação, cuidando da vinha. Estão entendendo? Vamos lá. Marcos, capítulo 4, verso 2 a 8. Vamos falar um pouquinho sobre semeadura e colheita. E eu quero tentar trazer um pouquinho dessa realidade, porque que muitos de nós param no meio do caminho, quando nós sofremos as circunstâncias da vida no casamento, no trabalho, nos projetos, nos sonhos, na paternidade. Queridos, nós estamos repletos de filhos órfãos, de pais vivos. A sociedade geme, clama por paternidade. Ontem eu iniciei mais um capítulo do nosso acompanhamento com pessoas na igreja, e nós começamos uma mentoria de novo, com alguns homens de 25 a 35 anos, 40 anos. Eu fiz um apelo rápido, queridos. Eu olhei para algumas pessoas e perguntei se eles desejavam ter um tempo da gente estar se reunindo aí semanalmente. Um apelo rápido, 17 pessoas disseram sim. Eu parei, né, porque chegou em 17. Mas eu tenho certeza, queridos, que se eu mantivesse o convite aberto, nós teríamos 50, 100, 150 homens. Eu quero. Sabe o que é isso? Falta de paternidade. O problema da humanidade é falta de paternidade. Por quê? Porque os nossos pais, por melhor que foram, nós temos um problema, não tem a ver com eles. E eu nem quero considerar os pais que não foram bons. Eu ainda estou considerando os que foram bons. Existe um clamor, um vazio que precisa trazer sobre as nossas vidas uma solidificação da nossa identidade, da nossa estrutura espiritual. Porque se nós entendermos quem nós somos espiritualmente, dizendo em Deus, para Deus, com Deus, tudo muda à nossa volta. Nós paramos de dar o trabalho que estamos dando para todas as pessoas que convivem conosco, e nós vamos entender qual que é o nosso papel em meio às semeaduras e às colheitas da vida. Então Marcos vai nos ensinar algumas coisas, e esse texto diz assim, 4, verso 2 diz assim, e ele lhes ensinava, está falando de Jesus, ok? E ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino, ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Diga comigo, aves. Parte dela caiu em terreno pedregoso, diga comigo, pedras, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, diga comigo, espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto.
outra ainda caiu em boa terra. Diga comigo, boa terra. Germinou, cresceu e deu a boa colheita, a 30, 60 e até a 100 por um. Queridos, eu queria muito levar você hoje a entender que esse texto estaria nos destinando a ter pensamento positivo, por exemplo. Triunfalismo. É muito ministrado para os homens dos nossos dias que eles sempre vão dar certo em tudo, mas isso não é uma realidade. Porque quando nós aplicamos um triunfalismo na nossa vida, um pensamento positivo, sabe, aquela coisa de autoestima lá em cima, que não, vão para cima e deu certo, e não é uma realidade, amados. Jesus está contando uma parábola, ele está dizendo, olha, a semente era boa, mas a semente teve problemas em meio ao processo. Em meio ao processo de semeadura, até que a colheita pudesse vir, a semente teve problemas. E algumas sementes, elas encontraram dificuldades ainda maiores, algumas foram roubadas, outras foram sufocadas, outras, percebe, queridos? Problemas. Então, essa questão de triunfalismo sobre aquilo que nós estamos semeando, com o desejo de colheita um dia, nem tudo na nossa vida vai ter um final feliz. E aqui nós já temos, se nós fôssemos de fato fazer por porcentagem uma separação entre homem e homens, nós já separaríamos boa parte de homens que ficariam à beira do caminho. Porque na primeira dificuldade, eles já sairiam da sua posição. Porque na primeira dificuldade, o que acontece? Jesus está contando uma parábola, ele está dizendo que quando o semeador semeia, ele semeia acreditando que cai em terra boa, mas quando a semente cai no chão, as aves do céu vieram e roubaram a semente. E deixa eu dizer para você, maridão, pai, deixa eu dizer para você. Essa expressão, as aves do céu, você vai encontrar ela na Bíblia em outros textos, falando sobre os demônios, os anjos caídos. Aves de rapina, fala de espíritos, anjos caídos. Essas aves de rapinas, queridos, esses demônios que muitas vezes roubam a nossa semente, eles sempre estarão ao nosso derredor, à disposição do diabo, procurando atrapalhar a nossa vida. Então, quando você olha para a sua estrutura de vida hoje, quando você pensa em tantas sementes boas que você semeou, mas as aves do céu vieram e roubaram essa semente, sabe qual que é a conclusão que você chega como marido, como pai, às vezes como um profissional liberal que é, às vezes como o melhor funcionário que era na empresa que você trabalha, mesmo que CLT, sabe qual que é a conclusão que você chega? Você vai chegar a essa conclusão que todo homem chega. Nossa, eu fiz de tudo, eu dei o meu melhor, eu vesti a camisa, eu gastei tudo que eu tinha, eu me apliquei, eu perdi noite de sono, eu fiz tudo o que era possível, eu fui além do que era possível, eu sacrifiquei a minha própria família, os meus filhos muitas vezes, para estar nesse lugar, mas tudo que eu plantei foi roubado. Aí o diabo, por conta das aves, desses demônios, esses espíritos que roubam a semente que estava sendo semeada através da sua vida, ele consegue colocar uma mentira em você, e você recebe essa mentira. E quando você recebe, você vai chegar à mesma conclusão que todos os homens que estão abatidos chegam, e ao conversar com eles, eles vão dizer para você: pastor, eu fiz de tudo, cara. Fiz de tudo. Aí eu cheguei à conclusão, pastor, que eu nem sei se é mesmo isso que vale a pena, fazer o certo. Porque a gente faz o que é certo, a gente só toma na cabeça. Tem tanta gente fazendo coisa errada lá fora, pastor, e os caras prosperam. Mas a gente faz o certo, pastor, olha onde que eu estou. Casamento ferrado. Finanças ruins. Espiritualidade está fraca. E eu estou fazendo tudo que é certo. Sabe por quê, meu irmão? Porque você precisa entender que existe um mundo espiritual nesse processo. Você tem semeado, mas as aves do céu estão roubando a semente muitas vezes. Mas se você não perseverar até o fim, você nunca verá colheita.
Você precisa perseverar. As pessoas olham para a vida de alguns homens de Deus, algumas mulheres de Deus dando certo, e às vezes acha que é por meritocracia. Não é, queridos, é pura dependência de Deus em perseverança. Porque essa é a promessa de Deus para a igreja: se a igreja perseverar até o fim, ela verá. Jesus perseverou até o fim, e ele pôde dizer do fruto do seu penoso trabalho. Nós temos dificuldade, e muitos de nós somos reprovados na primeira etapa da semeadura. Quando as aves vêm e roubam os nossos sonhos, os nossos projetos. Outro grupo de homens, amados, ao longo desses anos, eu tenho percebido que eles têm sido reprovados na segunda etapa da semeadura. Diz que a semente, então agora, as primeiras foram roubadas e essas outras sementes caem em pedras, em pedregulhos. E ela não consegue ter profundidade na fecundação. Por quê? Porque ela foi atrapalhada pelas pedras. Aquilo que ela poderia se estruturar para depois dar muitos frutos, ela tem um solo raso. E a maioria dos homens são reprovados nesse processo. Por quê? Porque alguns homens, eles iniciam alguns relacionamentos, eles iniciam algumas posturas dentro de casa, na vida conjugal, com os filhos, com os amigos, no trabalho, na igreja, no ministério, no chamado, na vocação. E aí, quando eles colocam toda a força deles, porque é a semente, queridos, é tudo que a gente tem. Nós estamos semeando. E quando eles colocam toda a expectativa agora, já que no primeiro momento a semente foi roubada, agora ele tem uma expectativa de poder colher disso um dia, aí ele percebe que aonde ele está investindo não tem profundidade. Estava numa igreja, que a igreja era rasa, não havia doutrina bíblica, não havia palavra, não havia um contexto de Deus dentro dos princípios teológicos cristãos. Está num relacionamento com uma pessoa que você deposita tudo naquela pessoa, aí depois você descobre que a pessoa ela não é verdadeira com você, e você tinha uma grande profundidade no relacionamento com ela, mas ela era rasa com você, porque na verdade não havia uma cumplicidade no processo do relacionamento, no envolvimento da relação. Aí você dá um outro passo, você fala, não, eu desejo estar no centro da vontade de Deus, eu vou me capacitar para isso. Aí você se capacita em muitas formas e meios, seja ele profissional, seja ele ministerial, seja ele até mesmo teológico. Aí você percebe que depois de ter aprendido tanto sobre, Deus fala, mas eu não te chamei para isso, você iniciou sem falar comigo. Ah, mas eu quero. Você quer, mas você perguntou se eu quero. Aí você fala, mas eu fui tão profundo. Deus fala, eu tenho profundidade para você, mas nisso aí que você está buscando, não. Isso aí você pode andar no raso, filho. Porque o meu chamado para você é outro. Aí nos frustramos. Pessoas que confiávamos que não são confiáveis. Posições e investimentos que fizemos, que hoje nós percebemos, e eles na verdade ficaram só na superfície. Não deu fruto. E não vai dar. Aí nós paramos, sabe por que nós paramos? Muitos homens param, queridos, porque eles entendem o seguinte, já ouviu aquela expressão assim, pô, o cara não tem bom humor, guardou os carrinhos, não sabe brincar? Muitos de nós guardamos os carrinhos. Quando somos apertados naquilo que tem que ser apertado, a gente pega os nossos carrinhos e vai embora para casa. Somos meninos, deveríamos ser homens. Agimos como crianças, imaturos, porque não suportamos, queridos, o não. Não suportamos o fato da nossa semente não ter dado o fruto que esperávamos. De termos projetado profundidade para ela, mas ela ficou no raso. Guardamos os carrinhos.
Então aqui nós temos um outro grupo de homens, homens que param na segunda etapa do processo. Eu queria que você fizesse umas contas, que você pudesse começar a perceber se isso não tem a ver com algumas coisas das quais você está enfrentando. Colheitas que não chegaram, que poderiam ter chego, se você tivesse insistido em alguns processos de Deus na sua vida, desde que você se conhece por chamado, por cristão, por nascido de novo. Você já fez as contas e já parou para pensar o quanto custou para Jesus obedecer até o fim? Só que ele recebeu o prêmio da soberana vocação. Ele está à destra de Deus Pai. E Deus tem um lugar preparado para nós também. Mas nós precisamos perseverar na colheita, no plantio, na semeadura. Sabe o que eu vejo de lindo nessa parábola, queridos? E Deus está nos ensinando como homens. A primeira parte as aves levaram, a segunda ficou sobre pedras. Mas diga, ainda tem semente, diga aí. O semeador continuou semeando. A primeira foi roubada, a segunda ficou no raso, mas ainda tem semente na sementeira. Porque ele não jogou uma semente. Sabe o que é lindo de uma semente? Se você chupar uma laranja, você vai conseguir tirar todas as sementes dentro da laranja e deixar assim, num pratinho, vai deixar à parte, vai deixar em cima da mesa. Você consegue contar quantas sementes você tira de uma laranja quando você chupa. Suponhamos que você consiga tirar 8 sementes de uma laranja ao chupá-la. Você consegue dizer, olha, essa laranja tinha 8 sementes. Mas quando você pega uma daquelas 8 sementes, você não consegue dimensionar quantas laranjas tem lá dentro. Porque quando ela for para o solo, e a Bíblia diz, se o grão de trigo cair na terra, não morrendo, ele vive só, mas se ele morrer, ele vai dar fruto. Nós não conseguimos dimensionar, queridos, se um pé de laranja, ele bem tratado, depois de viçoso, quantos frutos ele pode dar ao longo de anos. E era uma semente. Então nós temos uma sementeira, queridos, a gente continua semeando. E a terceira etapa desse processo, nós temos os espinhos. Aqui vai ficando difícil para nós como homem, porque o homem tem o negócio da hombridade, né? Nós nos achamos. Quem se acha? Uns 4 ergueram a mão, são verdadeiros, o resto é tudo mentiroso. Porque nós nos achamos, amados. Quando você pega uma questão sobre mulher, por exemplo, já conversou a respeito de mulher com homem? Os caras acham que sabem tudo de mulher. Acha que sabe tudo, queridos. Eu estou casado com uma há 35 anos, não aprendi metade dela ainda. Olha se eu cheguei num terço dela. Mas a gente acha que sabe tudo. Você vai conversar de negócios, sabe tudo. Não, o homem ele tem tanta dificuldade de ficar em segundo, queridos, o sexo masculino, que até sobre enfermidade ele ganha do ser. Você fala assim, cara, fui no médico essa semana, o médico falou que acha que eu estou com úlcera. Sabe o que o outro fala? Mas a sua sangra, porque a minha sangra. O cara nunca quer perder, irmão. Nós temos dificuldades como homens. E sabe o que acontece aqui? Que é a pior parte para nós. Porque aqui diz, na terceira etapa dessa semeadura, que agora a semente germinou. E ela começou a crescer. Sabe quando a planta começa a crescer? Sabe aquele momento que você está se desenvolvendo no trabalho? Que você está começando, de fato, a conquistar o seu território, se posicionar, deixar a sua marca, o seu registro, a sua identidade no processo. Das pessoas olharem assim, te honrar e dizer, olha, foi o Rogério, foi o Carlos, foi o Eduardo. Cara, o Renatão, você viu? Sabe esse momento, irmãos? Que você começa de fato se posicionar na sociedade, porque agora você está crescendo, você está aparecendo, você está sendo honrado. Aí vem os espinhos.
E a Bíblia diz no plural, queridos, os espinhos sufocaram a planta. São os invejosos. É aquele grupo de pessoas dentro da igreja que quando você começa a se dar bem naquilo que Deus confiou nas suas mãos, os caras se unem dentro da igreja para te sufocar. Porque eles falam assim, não, ó, brilhar igual a mim, legal, mas brilhar mais do que eu, aí não dá. Aí o cara arruma 2, 3, 4, por isso que é no plural, os espinhos, e vai te sufocar. É aquele grupo de pessoas no seu trabalho que quando você vai dar certo, eles querem puxar o seu tapete. Você está entendendo, queridos? Aí nós temos dificuldade com a terceira etapa, porque a terceira etapa, nós homens lidamos com muitas coisas, mas se tem uma coisa que nós homens temos dificuldade de lidar, é com a traição. Uma mulher perdoa um cara 10 vezes pelo um adultério. Se o homem souber que ela achou um cara bonito no YouTube, falou, ai que cara bonito, ele larga. Ele fala, não, você está me traindo. Nós temos dificuldade. Por quê? Porque nós colocamos o nosso machismo acima do nosso cristianismo. E os espinhos vieram, querido, e sufocaram aquela planta que já havia crescido, que agora poderia dar fruto. Mas não deu, porque os espinhos fizeram sombra, se juntaram. E aí você está dentro da igreja, você fala assim, bando de traidor, quero nem saber de igreja, quero nem saber de Deus. Agora nós temos um terceiro grupo de homens que param em meio ao processo, se revoltam com a igreja, se revoltam com o plantio, se revoltam com as estações e se revoltam até com Deus. Porque não estão entendendo o processo. Porque não estão entendendo que quando semeamos, nós precisamos perseverar até o fim. Diga comigo, até o fim. Existe um final que está nas mãos de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém? Não está nas nossas mãos, está nas mãos dEle. Porque é Ele quem faz, é Ele quem pode. A Bíblia diz, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. DEle é o querer, dEle é o efetuar. Os desejos e os desígnios são do coração do homem, mas a resposta final vem do Senhor. Você precisa de uma resposta final? Você está perseverando na semeadura? Você está no lugar que Deus te plantou? Na posição que Deus te colocou? Você tem entendido quem é você dentro da sua casa, no seu trabalho, no ministério, na vocação que Deus te confiou nas mãos? Você tem entendido quem é você? Como você vai chegar lá? Amados, nós não precisamos ser agricultores para entender isso daqui. Eu não sou agricultor. Mas a parábola ela é clara. Ela se autoexplica. Deus só espera algo de mim e de você como homens. Nós precisamos perseverar. Por quê? Porque vem um quarto momento. E no quarto momento, na quarta etapa da semeadura do semeador, a Bíblia nos ensina através desse texto que a semente caiu em boa terra. E ao cair em boa terra, nós nunca sabemos, queridos, quando vai ser a boa terra e quando não vai ser. A gente precisa ficar firme. Tem um texto bíblico aqui. Se eu achar, eu vou ler para você. Mas Salomão nos ensina o seguinte, Eclesiastes 11:6. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se igualmente as duas produzirão. Quando Deus está falando através da sabedoria de Salomão conosco, Ele está dizendo para mim e para você, você precisa entender que uma vez que você semeou, você não sabe qual que vai dar fruto. Uma pode ser sufocada, outra semente pode ser roubada, mas tem uma que você vai ver o broto sair lá. E quando o broto sair para fora da terra, aquele romper com a terra, sair da escuridão para a luz,
Nós precisamos estar atentos, queridos. Como está o seu casamento? Como estão os seus filhos? Como está o seu trabalho? Seja você um profissional liberal, seja você CLT, como está o seu trabalho? Como está o trabalho das suas mãos? Como está a sua paternidade? Você tem o coração dos filhos? 2 Reis 10, queridos, vai nos falar a respeito de coração e mão. Às vezes nós temos as mãos dos filhos, porque a mão vai falar de habilidades e obediência. Mas coração vai falar de aliança e ligação. Você tem a mão dos seus filhos? Você tem o coração dos seus filhos? Você tem os dois? Ou você tem só as mãos? Não tem o coração? Se o seu filho de fato tivesse que abrir, sua filha de fato tivesse que abrir algo muito profundo da alma, algo que de repente está levando ele assim a um estado de... Você seria a pessoa que ele procuraria? Ou ela procuraria? Se você não é essa pessoa, existe um problema no sistema. Amados, uma das coisas mais lindas... Quantos são pais aqui? Pode baixar a mão. Uma das coisas mais lindas é que quando os nossos filhos são pequeninos, eles nos chamam de heróis. Papai, você é meu herói. E nós temos essa ligação de alma, de coração e de espírito com eles, e a gente percebe, a gente sente que isso é sincero, que nós somos tudo para eles, tudo que eles têm. Uma das coisas mais tristes para nós é quando nós perdemos esse lugar. Porque depois nós começamos a viver uma vida de políticos. O que o político faz? Ele nem é mais, mas ele se posiciona como se fosse. Porque político é assim, né? Ele sempre tem uma boa relação com os vizinhos. Deixa eu dizer para você, esse ditado de quem foi rei sempre será majestade, isso não é uma realidade no mundo espiritual. No mundo espiritual, Deus levantou reis, e no mundo espiritual, Deus destituiu reis. Para sempre. Reis foram reprovados por Deus no mundo espiritual. Seus filhos têm o seu coração, a sua esposa tem o seu coração. Você tem o coração dos seus filhos, você tem o coração da sua esposa. Semeadura, queridos, nós precisamos seguir fazendo. Mas essa é a parte boa, porque agora ela cai numa boa terra. E quando ela cai numa boa terra, diz que ela dá frutos. Ela dá frutos de 30, de 60 e de 100 por um. Essa fase dos frutos na nossa vida, agora nós tivemos uma virada de chave, né, querido? Sabe quando vira uma chave? Por exemplo, você vai sair daqui hoje, eu estou acreditando que você vai dar fruto. Pode dizer amém? Estou acreditando que você vai sair daqui, você vai dar fruto. Porque o arrependimento faz isso nas nossas vidas. Frutos de arrependimento geram outros frutos, porque a semeadura cai em terra boa. Porque a Bíblia diz que Deus habita num alto e lugar sublime, mas Ele não despreza um coração quebrantado e contrito. Então, quando tem arrependimento de obras mortas, Deus ele entra no negócio. Porque Ele prometeu que entraria. Ele falou, filho, dá-me o teu coração, me dá. Se você der o seu coração ao Senhor, Ele entra no negócio contigo. E aí nós entramos na fase boa agora, porque uma virada de chave aconteceu. Nós passamos pelas 3 primeiras etapas difíceis, mas nós permanecemos, nós não desistimos, porque nós estamos acreditando que uma hora a nossa família vai dar certo. Não é possível, porque nós estamos perseverando, e uma hora vai dar certo, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, ele não é filho do homem para se arrepender. Uma hora os nossos filhos vão vingar. E aqui diz que quando semeado, agora, caindo em boa terra, ela deu fruto e vingou. Diga comigo, vingou. Sabe qual que é a tradução mais assim, sitiante dessa palavra? Sertão mesmo. Quando nós éramos pequenos, nós estávamos no sítio muitas vezes, chácara, sítio, essas coisas, tinha criação de galinha. Você mora em chácara ainda, né, Paulo? Aí tem galinha lá, né? Aí, de repente, choca uns pintinhos lá, aí nasce um meio esquisito assim. Aí nós dá uma olhadinha para ele, não era essa expressão que a gente usava? Ih, rapaz, será que vai vingar? Não é isso? Porque a gente ficava assim, vai morrer ou vai vingar?
Essa palavra vingar, queridos, ela tem a conotação para nós de permanência. Deu fruto e vingou, deu fruto e permaneceu. O nosso problema, como homens, é que quando também temos um fruto, achamos que ele é temporão. Tá, a gente come e depois não tem mais. Não é isso. A parábola do semeador está nos dizendo que existe um fruto que vinga, que ele permanece. Então, na fase dos 30 por 1, é aquela fase que você estava assim na roça, vendendo cabelo para comprar shampoo, quebrado, destruído, porque você chegou todo estraçalhado, tudo desregulado, um monte de coisa precisando pôr em ordem, mas agora você começou a colher. Então a fase do 30 por 1, queridos, é aquela fase que você para de mendigar. Deus te deu um banho, trocou suas vestes, colocou um anel no seu dedo, colocou sandália nos seus pés, te chamou de filho, escreveu seu nome no livro da vida, e agora você está colhendo 30 por 1. Por que você está colhendo 30 por 1? Porque agora você está saindo do estado de escória e de vergonha e você foi colocado em família. Você não precisa mais ficar passando chapeuzinho, mendigando e pedindo nada para ninguém, porque agora você tem um pai que te sustenta. 30 por 1. É uma fase que da onde você veio, o que você era, quando comparado a gente fala, meu Deus, Deus fez algo na vida desse cara. Porque esse cara não é mais o mesmo. Esse jovem não é mais o mesmo. Esse pai não é mais o mesmo. Então a gente para de mendigar 30 por 1. Só que a parábola que Jesus conta, ele não quis parar nos 30. Eu não sei porquê. Mas de alguma forma ele desejou nos ensinar. Porque ele fala, e ela não produziu só 30, ela produziu 60 também. E na parábola dos 60, queridos, por 1, Jesus está falando, depois que você passar por essa primeira fase, por ter se posicionado, ficado fiel, permanecido, perseverado até que a colheita viesse, como você foi fiel no pouco, filho, eu vou começar a te colocar sobre o muito. Agora você vai colher 60 por 1, filho. Porque você tem suportado as cargas que eu tenho caminhado ao seu lado e tenho percebido sobre os seus ombros. E 60 por 1, queridos, agora é aquela fase assim, os filhos falam assim, ô pai, nós vamos ficar em casa? Não, filho, vamos comer uma pizza. Ah, filho, vamos no shopping. Pai, mas não, deixa, está com o pai, está com o pai. Aí você está no shopping, o filho vê um negócio e fala, não, filho, pode comprar, compra aí. Pai, mas o que aconteceu? Não, filho, compra, agora você tem 60 por 1, irmão. Porque agora Deus colocou você numa outra realidade de vida. Porque você permaneceu e Ele começou a te abençoar. Não porque é barganha. Isso não tem a ver com dízimo, querido, não tem a ver com barganha, não tem a ver com troca, não tem a ver com nada, queridos. Deus está falando de momentos de posicionamento em relação à semeadura e colheitas por estar nela. Porque aqui compete a Deus a quantidade de fruto que Ele vai dar. Não tem nada a ver conosco. Mas nós permanecemos e aprove a Deus agora fazer com que as etapas sigam na nossa vida. Agora você tem 60 por 1. Amor, vou trocar de carro. Amor, mas como é que nós vamos fazer? Deixa comigo. Você está com o pai. Aí você troca de carro. Amor, estou achando que essa casa aqui, agora você está colhendo 60 por 1, né, queridos? O dólar que é 5 por 1, se nós ganhássemos em dólar, já estava muito diferente. Imagina 60 por 1. Amor, nós vamos trocar de casa. Vamos escolher uma casa, amor. 60 por 1. Mas deixa eu dizer para você, queridos, no 60 por 1, você começa, de fato, a escolher pessoas que você quer abençoar. Ô, amor, agora nós já fizemos, trocamos de carro, trocamos de casa, agora a gente já tem, está poupando um pouco, né? De repente, vamos estender a mão aqui para essa viúva, para esse órfão, para esse necessitado. Amor, vamos investir aqui no reino, vamos investir ali. Amor, tem uma pessoa, tem uma obra, tem um missionário. 60 por 1. Porque agora, como você permaneceu, você chegou numa fase da sua vida que você chegou arrastando, mas hoje você consegue abençoar. Mas tem uma fase que é 100 por 1, queridos. Porque a parábola que saiu da boca de Jesus falou que nós colheríamos 100 por 1. Não diz que são todos, mas falou que nós colheríamos. E eu acredito que é essa fase, que a fase é o seguinte, você já não escolhe mais nada, queridos. Quem passa debaixo da sua árvore tem fruto.
Quem passa debaixo da sombra da sua árvore é abençoado. Já não é mais você que escolhe. Agora você abençoa até o seu cunhado que você não gostava, até a sua sogra que você não conversava. Por quê? Porque agora você está numa fase da vida que Deus mudou tudo em você. Porque não tem a ver só com recurso financeiro, querido. Esse é o momento da colheita nas nossas vidas 100 por 1, que Deus não transformou só os seus recursos financeiros, Ele transformou a sua pessoa, o seu caráter, quem você é. Ele melhorou a sua personalidade, Ele colocou em ordem as suas emoções, e hoje você consegue perdoar, hoje você não guarda mais mágoa, mais rancor, porque todo mundo que passa debaixo da sua árvore é abençoado. Você não precisa mais escolher ninguém, então até os seus inimigos. Como você colhe 100 por 1, como Deus tocou não só as suas finanças, mas Ele tocou o seu ser, a sua estrutura, a sua vã maneira de pensar, as suas filosofias humanas, a sua percepção que você tinha às vezes radical, contrária à palavra de Deus, Ele quebrou. Hoje você tem uma visão e uma percepção teológica estruturada, até os seus inimigos você abençoa, porque é 100 por 1. Porque você não faz mais distinção entre uma coisa e outra, entre uma pessoa e outra. Você não faz mais distinção entre uma situação e outra. Você abençoa. Porque o desejo do coração de Deus para quem permanece é transformar esse homem em toda a sua existência, de maneira integral, corpo, alma e espírito. Quantos estão entendendo? Nós temos um grupo de homens, queridos, que Deus deseja trabalhar de maneira integral na vida deles. Mas eles precisam entender que se eles pararem no meio do processo da semeadura, Deus não vai conseguir trazer o resultado final. E eu sei que nós temos homens assim aqui hoje, porque eu tenho acompanhado algumas questões, mesmo que à distância, mas eu tenho percebido no posicionamento dos irmãos, eu falo, parou no meio da semeadura, não vai colher, depois não vem chorar. Eu já sei que não vai colher. Por que, pastor? Você é mago? Bidu? Não. Eu sou realista. Parou no meio do caminho. Não fez o retorno correto. Não andou no trilho que Deus espera. Pegou atalho, sai caro. Jesus não pegou atalho, queridos. Estava lendo o livro do Murilo lá, o Murilo falou a respeito de que Jesus não desejou ser vítima. Foram chorar por Jesus, enquanto ele carregava a cruz, Jesus falou assim, não chore por mim, chorem por vocês e pelos vossos filhos, eu não sou vítima de nada. Jesus foi até o fim, ele não pegou atalho. Não pegou atalho. Mas nós pegamos atalhos. E quando pegamos atalhos, nós temos já consciência de que o final da colheita, que poderia ser 100 por 1, às vezes para no 60. Se parar no 60 ainda está bom, tem alguns que não chegam no 30. Por que não chega no 30? Porque ele abandona a lavoura, ele abandona o campo, ele abandona tudo que foi semeado, ele começou a construir, mas não teve paciência, porque tem ansiedade, porque é cavalo doido, porque não ouve ninguém. Primeiro passo, homens, e eu quero encerrar com você, nós precisamos ouvir o Espírito Santo. Obrigado pelo seu amém encorajador. Vou te dar outra chance. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo. Mas sabe o que acontece? É duro que você vai ouvir agora. Por vezes o Espírito Santo fala pela boca de alguém. Porque até nisso a gente peca. E aborta o processo de semeadura. Às vezes nós somos tão espiritual, que a gente quer que o Espírito Santo fale direto conosco. Se ele não falar conosco, não é ele. Quantos acreditam que o Espírito de Deus usou uma mula para falar com Balaão? Era o Espírito Santo falando, através de quem? Através de quem? Se falou através de uma, não vai falar através de outra? Deus segue sendo Deus, irmãos. Sempre. A Trindade tem 3 pessoas, irmãos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, que os plantonistas do YouTube, que gostam de descer a lenha nos hereges, que me entendam e me interpretem bem.
Se tivesse uma quarta pessoa da Trindade, chamaria-se esposa. Pensa num povo que tem discernimento, esse tal de mulher. Elas têm um sexto sentido, sétimo, oitavo, eu sei lá o que elas têm. Quando ela fala assim para você, não vai, você vai quebrar a cara. Você fala, não, aqui sabe. Sabe o que, irmão? Sabe quebrar a cara. Não dá 2 semanas, você vem com os carrinhos, tudo sem rodinha. Entende? É por isso, irmãos, que eu gosto do povo oriental. Porque o povo oriental, japonês, pensa diferente. Eles têm uma cultura diferente. A gente falava sobre os orientais essa semana no nosso reunião de presbitério. O povo oriental pensa diferente. Eles têm uma cultura de disciplina que eles, muitas vezes, julgam o próprio corpo pela disciplina que carregam. Por isso que eles são bonitos. Já viu como o oriental é bonito? É diferente, queridos. A nossa cultura ocidental nos deixa muitas vezes assim, flácidos. Você precisa ter disciplina. Eu preciso ter. Amém? Para parecer que está acabando, eu queria que você ficasse em pé. Quantos recebem essa palavra, em nome de Jesus? Deixa eu dizer para você. Se você está aqui hoje e você se enxergou, você se viu como alguém que ao longo dos anos tem parado em meio ao processo, você não tem ficado na posição até que a colheita de 100 por 1 chegue. Se você se vê uma pessoa assim, eu queria orar por você. Eu queria que você saísse do seu lugar. Aqui não tem mais homem menos homem, querido. Ah, mas o que vão pensar de mim? Cada um pensa o que quiser, importa o que Deus pensa a nosso respeito. Se você se vê uma pessoa que você não tem conseguido perseverar até o fim, eu quero orar por você, queria que você viesse aqui, nós vamos orar por você. Se você tem parado em meio aos processos, dê um passo à frente, não tenha vergonha. Você não está vindo aqui para um pastor, você não está vindo aqui para uma igreja, você está vindo aqui porque você está obedecendo a palavra de Deus. E Deus de fato vai honrar a sua decisão nessa noite. Porque a maioria de nós, amados, estamos sendo convocados a permanecer fiéis até o fim, como nunca antes permanecemos. Então esqueça o pastor aqui na frente, você vai fazer a sua oração pessoal. O fato de você ter dado um passo à frente, já está dizendo para Deus que você tomou uma decisão. E Deus só precisa disso, Ele só precisa do seu coração. Enquanto nós adoramos, comece a orar ao Senhor, você mesmo, comece a dizer, você sabe onde você parou, você sabe onde você abortou o processo. Ô Espírito Santo, vem.